desde que você tem vivido descobertas profundas espirituais, você tem entrado um pouco em conflito com as suas partes que precisam lidar com a materialidade? Se sim, esse vídeo é para você, e no final desse vídeo você vai ter uma outra compreensão sobre como viver em harmonia com esses dois aspectos, e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência e o insight que me trouxe solução para esse desafio dentro de mim. Eu resolvi fazer esse vídeo por conta da quantidade de pessoas que vêm até mim, que eu venho conhecida, que tem escolhido com mais prontidão, com mais entrega, digamos assim, um caminho espiritual, uma visão espiritual da vida, e como comumente elas têm entrado em conflito com sua parte material. Muito comumente, pessoas envolvidas na espiritualidade têm uma dificuldade com a sua esfera de sobrevivência material. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. Eu já passei por uma situação parecida e eu vivi todo um trajeto de aprendizagem que me ajudou, e eu vou trazer esse aprendizado para vocês nesse vídeo. Eu preciso dizer no primeiro momento que a gente precisa lembrar que muitas dessas ideias com relação à espiritualidade estar afastada da matéria não vieram de nós, vieram da nossa cultura, vieram da própria distorção do cristianismo, né, na associação do corpo com aquela coisa do pecado, com a imagem que a gente tem, a lembrança talvez de histórias, de ensinamento, em que as pessoas precisam desapegar de tudo da sua vida material em busca do espiritual. Então, muito dessas ideias, primeira coisa, perceba que não veio da tua experiência direta, mas de uma associação com relação a toda uma história e que toda a associação ela é uma crença e, portanto, ela não reflete a realidade. E a gente precisa limpar a nossa mente para ter clareza sobre esse assunto. Então, o primeiro que eu quero dizer é isso. Tem muitas referências com relação a essa associação, mas muitos mestres já vêm tentando quebrar isso, porque justamente nesse momento, essa é uma das necessidades que a gente tem, quebrar essas antigas associações para que cada pessoa possa viver a espiritualidade dentro da sua vida, e isso vai ser algo único. A gente precisa se livrar desses clichês. A segunda questão que nos faz viver essa dicotomia é algo que acontece dentro da gente. Quando a gente conhece a espiritualidade, a gente conhece partes dentro de nós muito luminosas, a gente tem experiências luminosas e a gente cria um desejo pela luz. E esse desejo pela luz cria uma aversão com relação à nossa sombra, ou uma aversão com relação a partes nossas que não buscavam a espiritualidade antes, que buscavam dinheiro, que buscavam a aparência, que buscavam talvez uma progressão de carreira, né? E num primeiro momento a gente pode achar que para a gente seguir vivendo aquela experiência luminosa, aquele êxtase, aquele transbordamento, a gente vai precisar abandonar essas antigas partes nossas. Só que essas antigas partes nossas justamente estavam relacionados a partes mais básicas da existência, que justamente nos trazem a motivação para lidar com esses assuntos materiais. Então, o que eu tenho visto por aí e que aconteceu comigo são pessoas desaterradas, são pessoas agora num conflito em como integrar com as suas partes que mobilizavam ela em aspectos mais práticos da vida, e agora estão com problemas financeiros, estão com problemas de organização, estão com problemas na esfera básica da vida. E o que eu quero dizer para você é que com problemas na esfera básica da vida, que diz respeito a questões práticas, básicas, organizacionais, objetivas, não tem como nós crescermos. E se você entrou nessa divisão interna, isso pode se projetar. Veja, você criou uma aversão a partes dentro de você relacionadas à sua natureza mais densa, mais relacionada à sobrevivência. E da mesma forma, você cria uma aversão com relação a isso fora de você.
Então você pode criar uma... Eu já vi pessoas envolvidas na espiritualidade, por exemplo, que não aceitam que seja cobrado mais caro, que seja cobrado um valor mais significativo, que acha que tem que ser tudo gratuito, que desdenha instituições que são financeiramente, instituições espirituais que são financeiramente muito bem sucedidas, pessoas que associam, os mestres não podem ter grandes bens, não podem ter carro, não pode ter relógio caro, né? Então cria-se uma aversão. Eu quero salientar aqui que essa aversão, ela é mais um produto da dualidade. Ela é mais um produto da nossa perspectiva que vem lá do ego, aquela perspectiva dual, de não enxergar a consciência por trás de tudo. Sendo que espiritualidade é justamente unidade. E essa aversão pode estar vindo de uma divisão interna que ocorreu dentro de você, no qual você mesmo não está conseguindo integrar com outras partes suas relacionadas aos desejos, relacionada à ambição, relacionada a fatores mais básicos da existência. E agora você projeta isso para fora e cria às vezes até uma aversão ao dinheiro. Tudo que tem relação ao dinheiro, a pessoa tem um certo tipo de aversão, porque associa isso à ilusão de Maya. E aí, claro que essa pessoa vai estar enfrentando. O dinheiro não vai vir para ela. Será mesmo que existe um jeito de viver espiritualidade? Cada um de nós vai viver esse movimento, dizendo o que é a espiritualidade, esse movimento em que você escolhe um caminho na sua vida e esse caminho ele te faz crescer como alma, ele te faz viver um caminho de transcendência, no qual os teus desafios fazem uma vontade maior se sobrepor na sua vida. E é assim que eu enxergo a espiritualidade. A gente viver de verdade um caminho na nossa vida no qual tem uma transposição de uma vontade maior, que é a vontade da tua alma, e os teus desafios eles vão te pressionando e como que te obrigando a essa força maior se transpor aquilo que é padronizado, aquilo que está construído e configurado no teu karma. Para mim isso é espiritualidade. Uma pessoa pode viver esse caminho sem muitos recursos financeiros e decidindo viajar pelo mundo pegando carona. Uma pessoa pode viver isso tendo uma empresa, não importa que tipo de configuração de vida ela tem, mas é essa transposição de transcendência dentro dela é que é a espiritualidade. Se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, tudo isso é questão externa, entendem? Espiritualidade é uma coisa que ocorre dentro de nós. Esses estereótipos, eles não dizem a verdade, eles são mais uma ilusão. E aí eu me lembro muito, claro, do Osho, um mestre que tinha essa missão de quebrar esses paradigmas, né? Então ele tinha carro, ele tinha relógio e ele esbanjava mesmo. Para quê? Para justamente quebrar. Ele era um mestre que ele tinha uma velocidade em quebrar esses estereótipos. E naquela época isso era ainda mais impactante para as pessoas. As pessoas não conseguiam conceber uma pessoa ser espiritualmente elevada e ter muitos bens e esbanjar e ter carros e propriedades. Mas veja que a força da alma, ela vem justamente para isso, para quebrar as nossas ilusões. É a quebra dessas ilusões que configuram os nossos olhos que nos fazem crescer espiritualmente. Então, veja que a ilusão de Maya, ela não está em você ter dinheiro ou você não ter dinheiro, mas as ilusões que você mantém na sua mente, as associações falsas que você mantém na sua mente. É aí que Maya te pega. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ser apegada. Uma pessoa pode ter poucos recursos e ser super apegada às suas crenças, entende? Não se trata do que você tem ou do que você não tem. Então você que está num momento de entrega maior, teve uma experiência maior
E você está, então, como que com mais força para seguir esse caminho espiritual, mas você está com dificuldade de lidar com coisas básicas da sua vida agora, né? Como ter o dinheiro para pagar suas contas básicas, etc. Lembre disso, que você precisa integrar com as suas antigas partes que te mobilizavam para esse sentido, que é aquela tua parte, sim, que gosta de se arrumar, que tem uma ambição, que tem sonhos, que tem desejos. E veja que o encontro dessa nova consciência que está surgindo com essas partes, digamos que elas vão conversar. Esse encontro vai transformar ambas. E é desse encontro da tua consciência atual que está se abrindo com essas antigas partes suas que vai, claro, elevar as tuas antigas ambições, elevar a tua antiga personalidade, mas precisa haver uma integração. Senão a gente fica dividido internamente e você vai ter dificuldades muito básicas. E energeticamente o que vai estar acontecendo é que você está se desconectando dos seus chakras inferiores, sim. Primeiro, segundo e terceiro chakra. São as janelas pelas quais vêm essas forças mobilizadoras da sobrevivência, que é aquele lugar em você que vai trazer soluções práticas para a sua sobrevivência, senão você fica em maus lençóis. E mais uma coisa, você fica sem ação. Se você está com essa fragmentação, essa separação das tuas forças relacionadas à sobrevivência, você fica também sem saber o que fazer, que é um reflexo também da falta de aterramento. Então você pode ter muitas ideias, tem todo um mundo maravilhoso que está se abrindo para você, mas você não sabe como transformar isso em uma ação. Então é aquelas partes suas que estavam mobilizadas com a tua sobrevivência antes, é elas que têm a motivação, são essas partes que têm essa ambição, esse desejo. Se antes toda essa ambição, ela te trazia algo ruim, ela te trazia para uma energia compulsiva, te dava muita preocupação, te mantinha desconectado, né? Agora não vai ser mais assim, porque já se abriu uma nova consciência. Então essa nova consciência, quando se reconectar com os chakras inferiores, vai trazer uma outra qualidade de ação objetiva, mais elevada, mais calma, mais confiante, mais conectada com um senso de propósito, né? Porque se você tem expandido a sua consciência, agora vai ter um maior senso de propósito, de serviço, permeando essa motivação de sobrevivência, entende? Então, essas novas qualidades vão se integrar a essas forças mais primitivas. E é isso que a gente precisa para crescer. Lembre que crescer como alma nesse mundo, que a gente está no mundo material, envolve uma integração, uma unidade. Eu não posso simplesmente me separar dessas partes que são difíceis, porque é difícil a mobilização relacionada à sobrevivência, porque requer repetição, porque requer método. E aí, às vezes a pessoa entra nesse mundo espiritual, ela quer só o êxtase, ela quer só a transcendência, e essas coisas são chatas, essa repetição, mas a gente vai integrar e vai trazer sentido, leveza, diversão para essa parte que é repetitiva. Então essas duas partes suas vão tornar a coisa funcional e cada vez mais leve, entende? Mas não dá pra gente ficar só num lado, só num outro, só numa fixação material sem sentido, sem beleza, sem diversão, sem criatividade e nem numa transcendência, numa busca por transcendência, por êxtase, sem objetividade. E você já passou por esse momento de divisão interna?
Conta um pouco aqui nos comentários o que te ajudou, se esse vídeo te ajudou, qual foi o insight que ele te trouxe que te ajudou. E eu vou deixar lá na legenda desse vídeo uma aula de aterramento. Toda a aula para o primeiro chakra ou para o triângulo inferior de chakras seria um possível sadhana que você pode fazer. O aterramento é muito importante quando a gente está nesse ponto que eu comentei nesse vídeo. Então, aproveita que eu vou deixar lá uma aula de aterramento para você começar a voltar a integrar. Se você é iniciante, você simplesmente começa pela playlist de iniciantes, que eu vou também deixar lá embaixo, ali na descrição do vídeo. Nesse caso, você faça todas as aulas da playlist iniciante, que são em torno de 7 aulas. E aí depois você pode fazer esse vídeo de aterramento, tá? E na playlist de iniciantes, você já vai começar um trabalho energético nos 3 primeiros chakras. Continuamos crescendo juntos nesse caminho de clareza, nesse caminho de integração. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.